você, conectado com o mundo. Hoje em dia está no ar, hoje em dia é seu, hoje em dia é nosso. Que Deus te guarde, te proteja e te faça companhia, que todos nós possamos ter uma segunda-feira e uma semana que se inicia muito produtiva e abençoada. Vamos continuar trazendo a melhor notícia para você que liga e se liga todo dia junto com a gente, esperando pela melhor informação aqui na Rede Record de Televisão. Uma mulher morreu e 50 pessoas ficaram feridas num temporal que atingiu várias cidades do interior de São Paulo. Só na capital, em apenas 5 dias, já choveu mais do que o dobro do volume previsto para todo o mês de junho. Acompanhe. Casas destruídas, um carro de ponta cabeça, árvores de grande porte arrastadas por vários metros. Esse cenário de destruição foi causado por um temporal que atingiu parte do bairro Três Pistas, em Atibaia, no interior de São Paulo. Fábio é um dos moradores que lamenta. O portão que ele mesmo construiu foi arrancado pelo vento e jogado a cerca de 50 metros de distância, no quintal do vizinho. A casa ficou destelhada. Ele e a esposa passaram a noite em claro. Já o filho, de 2 anos, teve que dormir dentro do carro. Pesadelo total. Você fica inútil, sem saber o que fazer. Família, criança pequena. É terrível, terrível. Não dá pra fazer nada. A chuva, segundo os moradores, começou por volta das 10 da noite e durou cerca de 15 minutos. Mas o vento destruiu tudo em questão de segundos. O carro estacionado em uma das ruas ficou desse jeito. Por sorte, não havia ninguém dentro. Várias árvores foram arrancadas, uma delas foi arrastada por cerca de 100 metros. Nesse espaço onde nós estamos havia 2 casas, uma mais ali ao fundo que ficou toda destruída, mas ainda dá para ver o formato do telhado. As telhas já não existem mais. Aqui onde eu estou era uma garagem e olha só a situação, muito bloco. Aqui nós temos, olha só, brinquedo, até uma árvore veio parar aqui dentro da garagem. Desse outro lado aqui, havia a outra casa, olha só a situação dela. Aqui havia um quarto, tem a cama ali, os colchões cobertos de entulho, um sofá aqui em que a parede caiu por cima dele, um guarda-roupa ali também todo destruído. Do lado, o banheiro que ficou com as paredes intactas, mas sem a parte de cima. Quanto bloco no chão, a geladeira ali destruída, os armários, os mantimentos, tudo perdido. Seu Antônio perdeu 4 imóveis. Além da casa que ele morava, o temporal destruiu uma de aluguel, outra que ele construía e uma padaria que ele pensava em reativar. Prateleiras, freezers e o teto de gesso que veio abaixo, tudo destruído. Há 6 anos trabalhando aqui, ó, perdi tudo. Questão de 15 minutos, perdi tudo. O bairro fica às margens da rodovia Fernão Dias, que liga São Paulo a Belo Horizonte. Essas chapas de aço retorcidas pertenciam a um galpão que está sendo construído no local. Elas viajaram por cima da rodovia e vieram parar a mais de 100 metros de distância. A rede de energia elétrica ficou toda destruída e o bairro segue sem iluminação. Nayara mora numa casa que ficou destelhada. Ela, que dormia, acordou com o barulho do temporal e procurou abrigo. Começou o primeiro vento. Aí depois começou a fazer uns barulhos, aí eu peguei, já fiquei com medo e entrei dentro do guarda-roupa. Aí na hora que eu entrei, eu só ouvi minha mãe gritando, meu pai, e eu não vi nada que aconteceu. Aí na hora que eu saí, estava tudo destruído. E agora vamos direto a Jarinu, no interior de São Paulo, onde está a repórter Samara Bastos. Ô Samara, bom dia para você. Como é que está a situação neste momento? E eu recebi uma informação de que os ventos foram tão fortes que chegaram a tombar um caminhão, é verdade? É esse que está atrás de você, é isso, Samara? É verdade, assim, olha, a situação aqui em Jarinu... Exatamente, é esse aqui, César. A situação aqui em Jarinu é desoladora. Esse é um dos caminhões que foi tombado pela força do vento. Na verdade, foram 2 carretas. Esse caminhão aqui pesa mais de 20 toneladas. Eu conversei agora há pouco com o motorista e ele estava dentro do veículo, César, descansando quando tudo aconteceu. Ele disse que foi muito rápido, cerca de 20 segundos, veio uma ventania, derrubou o caminhão, ele esperou acalmar para sair. O veículo estava estacionado em uma área de um posto onde os caminhoneiros descansam. E olha a situação do posto, como ficou completamente destruído. Aqui não sobrou nada, César. E a situação toda na cidade é assim, para onde se olha tem destruição, tem cenário triste de ver. A gente, quando chegou na cidade, a impressão, até as pessoas comentam aqui, que parece um set de filme, onde a qualquer momento vai começar uma gravação de tão impressionante que é a situação. Só para a gente ter ideia da força do vento, essas
telhas de zinco ali, olha, são desse posto de combustível e elas foram arremessadas por quase toda essa região. E olha onde essas foram parar, estão completamente retorcidas neste poste que também quase foi derrubado pela força do vento. Aquela churrascaria ali ficou parcialmente destelhada, o dono já chegou, está lá dentro, César, para contabilizar os prejuízos. E é isso que muita gente vai fazer hoje, contabilizar os prejuízos. A Prefeitura, a Defesa Civil ainda não sabem informar quantas casas, quantos comércios estão danificados. O que a gente sabe é que pelo menos 50 pessoas estão feridas e uma mulher morreu pela força desse vento. Ela estava em um ponto de ônibus, esse ponto foi atingido por um raio e caiu toda essa estrutura na cabeça dela, levando a óbito na hora, César. Pelo menos 4 médicos foram deslocados de cidades vizinhas para ajudar no tratamento desses feridos. As escolas estão sem aulas, a cidade está sem energia elétrica e não há previsão para voltar, César. A comunicação aqui é muito precária. A gente com sinal de celular, por exemplo, não consegue fazer uma ligação, o sinal é muito fraco. A situação aqui é bem triste. César? Obrigado pelas informações, Samara. Provavelmente o prefeito deverá decretar estado de calamidade pública por tudo aquilo que nós noticiamos e que a Samara mostrou agora para você, imagens terríveis realmente. E quem sofreu com essas chuvas acaba dizendo que essas chuvas são muito mais fortes, perigosas e assustadoras do que as chamadas chuvas de verão, que têm um alto impacto também. E ainda no estado de São Paulo, a cidade de Campinas, que é no interior, foi atingida por um fenômeno climático chamado de microexplosões. É parecido com um tornado. 100.000 imóveis ficaram sem energia e dezenas de telhados foram destruídos pela força do vento. A previsão é de novas tempestades. Os ventos chegaram a 120 quilômetros por hora. O barulho era assustador. O estrago na cidade foi enorme. Casas foram destelhadas, carros atingidos por galhos e mais de 100 árvores de grande porte arrancadas pela raiz. Em alguns lugares, a passagem foi totalmente bloqueada. Pedaços do telhado deste shopping, um dos principais da cidade, desprenderam e voaram para a rodovia. Um outdoor do estabelecimento caiu em cima do gerador. Foi preciso a ajuda de um guindaste para removê-lo. Moradores ficaram assustados com a tempestade e gravaram imagens. Começou com raio, de repente deu aquele vento, aí já começou a cair as árvores, o estrondo dentro de casa, destelhando tudo. Foi um pavor. A quantidade de raios aqui foi impressionante. Parece que foi concentrado numa única região e num pequeno espaço de tempo. 100.000 casas ficaram sem energia. A reconstrução e a limpeza da cidade deve durar alguns dias, sendo que nós vamos intensificar bastante esse trabalho. Aqui em Campinas, em apenas 1 hora, choveu 74 milímetros. Isso é o dobro do esperado para todo o mês de junho. Microexplosões aconteceram na cidade durante o temporal. A microexplosão é um colchão de ar que desce numa velocidade muito grande, proporcionando a formação de ventos de rajada com intensidade muito grande. E tem previsão de mais chuva por aí. As condições são favoráveis para novos eventos aqui na região. Agora, não necessariamente deve ocorrer exatamente aqui em Campinas e com essa mesma intensidade que ocorreu. São Carlos, também no interior de São Paulo, sofreu com um temporal com ventos de mais de 100 km por hora. Houve queda de árvores, 100 casas ficaram destelhadas. E na capital paulista, a chuva também causou transtornos. Pelo menos 15 moradias desabaram na comunidade de Paraisópolis, uma das maiores da América Latina. Com a ajuda de um cão farejador, equipes dos bombeiros procuravam as vítimas. E tinham 3 vítimas sob os escombros, que foram retiradas com as primeiras viaturas e as guarnições que chegaram no local. Até um drone foi usado para ter uma visão mais ampla da área do desmoronamento. Cerca de 15 barracos da comunidade de Paraisópolis desabaram. Com o rosto machucado, essa moradora conta que se salvou por pouco. Eu mergulhei por dentro das madeiras porque meu marido caiu por cima de mim. Se eu não tivesse caído, se ele tivesse em cima de mim, eu tinha morrido. Nunca vi acontecer isso aqui, mano. Nunca. Mas muita gente já falava que poderia acontecer isso. A área deve ficar isolada até que a Defesa Civil confirme que as outras moradias não correm o risco de desmoronar. São pelo menos 15 famílias desabrigadas. A maioria
não tem para onde ir. A gente não ter morrido nisso aí é mais uma chance para nós seguir em frente. Nós trabalhamos e conseguir tudo de novo. Mistério para a polícia e também para a família de um mecânico que estava parado em uma esquina e foi morto com um tiro. A polícia investiga se o crime foi motivado por vingança ou se o homem foi vítima de uma tentativa de assalto. Moisés Piffer tinha 51 anos. Ele era dono de uma oficina mecânica em Osasco, na Grande São Paulo. O homem foi morto com um tiro. O crime foi na rua Catequese, no bairro do Butantã, zona oeste da capital. Testemunhas disseram à polícia que Moisés vinha dirigindo neste sentido e quando reduziu a velocidade do carro, foi cercado por 2 homens que se aproximaram a pé e anunciaram o assalto. Mas em vez de se entregar, Moisés acelerou. Foi quando um dos bandidos sacou uma arma e fez um disparo. O tiro atingiu Moisés, que mesmo ferido, conseguiu dirigir por alguns metros até bater em 3 carros. O filho de Moisés foi até o local e reconheceu o carro do pai. Os bandidos fugiram de carro e ainda não foram identificados. A polícia já pediu as imagens destas 2 câmeras de segurança que ficam a poucos metros de onde Moisés foi baleado. Os donos dos 3 carros atingidos não quiseram gravar a entrevista. A polícia vai fazer a reconstituição da perseguição que terminou com a morte de um menino de apenas 10 anos de idade. Um vídeo mostra o depoimento informal do outro garoto de 11 anos que acompanhava o que morreu. Ele conversou com um policial pouco depois do tiroteio. Veja. No vídeo gravado com um celular, a voz de uma criança de 11 anos. Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu colega? Os 2 estavam no carro roubado, na perseguição policial, que terminou com a morte de Ítalo, de 10 anos. O que vocês foram fazer? Aí ele me chamou para roubar no prédio. Ele tava com uma arma, aí ele falou para mim, vou matar os moradores para dormir no prédio. O vídeo postado na página de uma rede social, em homenagem à PM, foi gravado pouco depois da ação policial. Na quinta-feira à noite, os 2 garotos, de 10 e 11 anos, pularam o muro deste condomínio, na região do Morumbi, em São Paulo. Tentaram entrar nos apartamentos, foram vistos por uma moradora no corredor. Na garagem, encontraram um carro com o vidro aberto. O mais novo assumiu o volante. Ele pegou e dirigiu, aí o porteiro abriu a porta para ele. Nas ruas do bairro, começou a perseguição. O menino não parou. Ele atirou nos polícias, ele deu 3 tiros. E você ficou com medo na hora que ele deu tiro no polícia? Eu fiquei, aí o polícia ficou, eu fiquei falando, para, ele falou, tudo na fuga. A fuga terminou nessa avenida. Os 2 menores foram cercados pelos PMs. E como exatamente tudo aconteceu daí para frente, é o que a Polícia Civil investiga agora. No momento em que o veículo para, um dos PMs de moto cai, se levanta e outros se aproximam. Tiros são disparados. Há muitos policiais no local. Pouco depois, dentro do carro, o menino de 10 anos está morto. O amigo de 11 anos se entrega. Só 4 horas mais tarde, depois da gravação do vídeo no celular, os PMs chegaram com o menor à delegacia. No primeiro depoimento, ele confirmou a versão dos policiais de que o menino atirou contra eles, que reagiram. Mas no segundo interrogatório, no departamento de homicídios, contou outra história. Disse que depois do carro parar, o amigo não disparou mais a arma e já estava rendido quando foi morto. Este advogado do Conselho de Direitos Humanos acompanhou o segundo depoimento. O que precisa ser devidamente apurado é se a criança foi vítima de uma execução. Não foi a primeira vez que os 2 meninos se envolveram em crimes. Já haviam sido apreendidos juntos 3 vezes, suspeitos de furtos. E você conhece ele de onde? E deixa Só ele estava armado ou você estava também? Só ele estava dando tiro e eu estava com medo. E aonde ele conseguiu a arma, você lembra? Ele disse que roubou. Então eu falei, vamos embora, e ele falou, se você não ir comigo eu vou te matar. Ítalo tinha parado de estudar. O pai está preso. A mãe também já esteve detida. Ele passou por abrigos e vivia com parentes. A mãe também questiona a história.
Eles atirou no meu filho e pegou a arma, esfregou na mão dele e falou que ele estava atirando primeiro, mas ele nunca sabe pegar numa arma, ele não sabe nem o que é uma arma. Nunca que ninguém ia dar arma na mão do Ítalo. O Ítalo tem 10 anos. Os policiais militares envolvidos na perseguição estão afastados do trabalho na rua. A Polícia Civil espera os resultados das perícias no carro e na arma, que, segundo os PMs, estava com o menino. A delegada diz que eles não viram quem estava no veículo antes de atirar. O carro era insufilmado. Então, os policiais não teriam como saber quem estava no interior do veículo. Se era apenas uma pessoa, 2 pessoas ou mais pessoas. A polícia vai fazer uma reconstituição do caso para esclarecer se o menor teria condições de dirigir, atirar contra os policiais, abrir e fechar o vidro do carro com o veículo em movimento. O ouvidor da polícia cobra uma investigação rigorosa. Como que um menino com carro em movimento poderia, dirigindo, mal sabe dirigir, mal chega a ter o pé lá no pedal, atirar ao mesmo tempo? Se for, aí fica muito claro que não houve um tiroteio. É muito difícil isso daí. Depois de prestar depoimento, o menino de 11 anos foi liberado. A lei impede que infratores menores de 12 sejam internados. Você nunca mais vai sair para roubar com nenhum amigo seu, né? Você não quer, né? Não, quero ir para estudar. Você quer estudar e virar jogador de futebol? O caso vai ser analisado tanto pela Polícia Militar quanto pela Polícia Civil. Agora, é inacreditável que 2 crianças mesmo, né, possam estar envolvidas em tanta criminalidade, com uma ficha já, com outras passagens, inclusive. E quando você ouve o garotinho falando, é que você tem a nítida impressão de realmente, olha, não é apenas teoria, é uma criança falando. É inadmissível que isso aconteça no Brasil. Aliás, o envolvimento de crianças no crime é sempre muito chocante para todos nós. Um levantamento da Fundação Casa, que abriga jovens infratores em São Paulo, mostrou, inclusive, que a grande maioria dos adolescentes que se envolvem em crimes enfrenta problemas em casa e que o apoio da família pode ser fundamental para a mudança de vida desses jovens. Acompanhe. Jovens de 15, 16, 17 anos. Não estão a caminho da universidade ou do primeiro emprego. Seguem em busca de recuperação. Você era bem pequeno, né? Você lembra a idade que você tinha? Uns 11, 12 anos. Infância comprometida numa rotina arriscada. Já tomei diversos tiros na minha reta. Já teve polícia que pegou e tentou me matar. As estatísticas mostram que cresceu o número de menores envolvidos com a criminalidade. Entre 2013 e 2014, um aumento de 10% em todo o país. Quase 24 mil infrações cometidas por jovens entre 12 e 17 anos. O último levantamento feito pela Fundação Casa, instituição responsável pelo cumprimento de medidas socioeducativas e reabilitação de jovens infratores em São Paulo, mostra que a grande maioria dos adolescentes que se envolvem em crimes enfrenta problemas graves dentro de casa. Eram meninos muito marcados pelo abandono familiar, especialmente do abandono paterno, né? E como psicologicamente o pai representa a figura de autoridade, certamente essa questão tem a ver com a manifestação deles ou a entrada deles no mundo do crime também. Nem sempre tem a ver com dinheiro, com renda e presentes caros. Pais separados, ausentes, filhos do descaso ou do parentesco com todo tipo de violência. Ao longo do trabalho na Fundação, a gente foi percebendo jovens que tinham praticado crimes sexuais, crimes que tinham um envolvimento de violência sexual, eram jovens que já tinham tido no passado, tinham sido vítimas de violências sexuais também no passado. Repetiram o modelo, né? Repetiram o modelo que receberam. Nossa equipe tem autorização para registrar a rotina em uma das maiores unidades da Fundação Casa do estado de São Paulo, o Complexo de Vila Maria,
que hoje abriga quase 500 jovens, mas que no passado já teve quase o dobro de internos. Até 2005, mais de 80% dos menores e jovens infratores do estado de São Paulo ficavam em unidades como essa daqui, o que acabava contribuindo para o grande número de rebeliões. Só em 2003 foram mais de 80. Nessa parte aqui, a gente vai visitar 4 unidades. 2 são de réus primários e 2 unidades de meninos já reincidentes. É por uma questão de segurança, a revista ela é rigorosa, isso acontece com todas as poucas pessoas que entram aqui, que não fazem parte da equipe. É pouco comum também uma equipe de TV entrar numa unidade como essa por uma questão de segurança, tanto para quem está entrando quanto para os menores também. Depois de passar por vários portões, encontramos jovens como esse garoto, que vamos chamar de Lucas. Aos 18 anos, já passou por 4 internações. Por falta de não ter uma estrutura familiar, a única opção era ir para a vida louca. A semelhança entre eles vai bem além da idade, do tipo de infração, do uniforme azulado. Renato cumpre medida por tráfico. Pelas unidades da Fundação, você passou quantas vezes? 7. Pelo mesmo motivo? Mesmo motivo. Há poucos meses, descobriu que a mãe, que servia de alento nos dias de visita, também tinha sido presa. Quando você ficou sabendo que a sua mãe foi presa, qual foi o sentimento que você teve? Chorei, né, senhora? Normal. Quem não chora, quem vai falar pra mim que não chora? Senti muito, né? Mas fazer o quê? Foi a vida que ela escolheu também, nunca imaginei. Só depois que eu já estava aqui dentro, depois de uns 3, 4 meses, que aí quando ela foi presa eu fiquei sabendo. Você ficou decepcionado com ela? Fiquei. Mãe presa e sem pai. Eu nunca tive vontade de conhecer ele. Um pai que abandona o filho, ele não é merecedor de ser pai nem de um filho, nem de nenhum outro. Nesse centro, a gente está com 3 jovens que estão em abrigo desde os 8 anos de idade. A família a família tem uma residência e tudo mais, mas não quer saber do menino. Não quer mais atender o menino. Além dos muros altos e segurança reforçada, a reabilitação exige um exército com muitas frentes. Novas unidades foram construídas no interior e no litoral para aproximar os jovens das famílias. A chamada descentralização tem ajudado a reduzir o número de fugas, rebeliões e reincidências. Tentativa para ensinar um caminho novo, reaprender letras, refazer laços. Para superar as lembranças e se livrar do fantasma das recaídas, Renato investiu na escola. Eu aprendi diversas coisas, estudar mesmo, não sabia nem falar para a senhora, nem ler direito eu não sabia, já aprendi. E nas aulas de capoeira, onde alcançou tanta habilidade que ganhou o status de mestre. Cumpriu a medida e, por hora, valeu a pena. Pela 7ª vez, depois de 1 ano e 3 meses, vai ganhar a liberdade. Vou procurar distrair minha mente, para não estar voltando com a mesma vida que eu estava antes. Com o pai desaparecido, a mãe presa, Renato não poderia sair se não fosse a solidariedade da tia, que acolheu o sobrinho. É a família que agora ele vai contar. A confeiteira Margarete não se intimida com os antecedentes. Está cheia de esperança e planos para essa nova chance. Trabalhar, estudar, né? E ser alguém na vida, né? Ser um homem de bem. Na noite que a mãe dele foi presa, você meio que virou a mãe, né, Margarete? É a despedida dos educadores. Os últimos conselhos do lado de cá. E ele pode chegar a ser um professor. Ele pode. Sorridente, amparado pela confiança da tia, pela 7ª vez, segue Renato rumo ao cumprimento da medida mais desafiadora de todas. A vida aqui fora, com tantas escolhas, sem portões, é a pena da liberdade. Olha, há muitos anos, quando a Fundação Casa ainda trazia o nome de FEBEM, um sociólogo me disse que, além dos investimentos nessa instituição,
o governo deveria bancar também um tratamento ou pelo menos uma orientação de psicólogos para os familiares, para que essas crianças pudessem retornar para o lar, para casa, não é? E serem bem acolhidos, porque muitas vezes existe um preconceito por parte da própria família e não se sentindo bem em casa, ele vai acabar voltando para a rua, evidentemente. Olha, nós trouxemos aqui notícias das tempestades, dos temporais, da chuva que está realmente castigando muitas cidades do interior de São Paulo. Vamos conversar mais uma vez com a Samara Bastos, ela está em Jarinu e aí está a carreta que foi tombada, se não me falha a memória, foram 2 carretas tombadas, ela está ao lado do motorista dessa carreta, não é isso, Samara? Oi, César, é isso mesmo. Nós conseguimos localizar o seu Adejame, ele é o motorista do caminhão. Vai contar pra gente agora exatamente o que aconteceu. Como é que foi, seu Adejame? Eu já estou esperando para ir carregar em Atibaia, já estou desde sábado, meio-dia aqui, aí já era hora de dormir, peguei e deitei na cama. Fazia poucos minutos que eu tinha deitado e aí surgiu um raio grande, forte aqui e eu tentei abrir as cortinas do caminhão para olhar e naquilo já vinha vindo assim, pedaços de telha, zinco, madeira e batendo no caminhão. Foi muito rápido, em 20 segundos já o caminhão levantou para cima, foi suspenso, ele suspendeu o caminhão e voltou de volta, suspendeu de novo e já largou tombado. E aí já quebrou vidro. O senhor conseguiu sair por onde? Eu saí justamente pelo vidro da frente do caminhão tombado. César, a gente olha que o seu Adejame se machucou bastante aqui, ó, o nariz, aqui também nos braços. E diante disso que a gente vê, graças a Deus que o senhor está bem, né? Isso tudo é muito pouco. O prejuízo dele vai ficar com o caminhão mesmo. Ele é o dono do caminhão, não é de nenhuma empresa e o seguro venceu há 2 meses e o senhor não renovou. Ele calcula que vai gastar aqui cerca de R$100 mil para resolver todo esse problemão. O importante é que o senhor está bem. O senhor já tinha visto uma situação dessa, seu Adejame? Já na própria cidade onde eu moro já deu um tornado e os prejuízos foi muito grande. Eu claro, eu estava fora, não aconteceu comigo, mas eu já vi 3 resultados desse tipo de tormenta. E um caminhão tombado assim, o senhor já tinha visto? Não. Vi máquinas pesadas, que nem esse que aconteceu lá no interior da cidade onde eu moro. Ele chegou a levar um trator pesado de lavoura a 200 metros longe pelo ar. Então, é a força do vento, né? Que não dá para a gente calcular. Os ventos que passaram aqui, nos especialistas calculam que passaram a mais de 100 km por hora, César. Bom, seu Adejame, muito obrigada. Boa sorte para o senhor. O importante é que o senhor está bem. Voltamos aos estúdios do Hoje em Dia. Obrigado, Samara. Além da velocidade, não é a força do vento, porque não é apenas a velocidade, mas a força. Você viu aí um relato dramático, não é que ele simplesmente tombou o caminhão, levantou o caminhão desceu para o solo e depois levantou de novo e aí sim tombou. Realmente, olha, é de assustar, E agora eu chamo a sua atenção para este caso que nós vamos mostrar, porque é um fato recorrente, lamentavelmente. Você que nos acompanha aqui no Hoje em Dia, sabe que nós já mostramos outros casos parecidos. Foi indiciada a jovem de 20 anos, suspeita de agredir uma criança de 2 anos dentro de uma creche na região metropolitana de Porto Alegre. Fernanda da Silva foi intimada a depor, mas não compareceu à delegacia. A funcionária da creche, Fernanda da Silva Severo, de 20 anos, empurra a criança de 2 anos até ela perder o equilíbrio e cair. A menina fica no chão, enquanto a mulher usa o pé para afastar um bebê e se sentar com outras crianças. Na sequência, arremessa brinquedos que acertam o rosto da garotinha. E a cuidadora ameaça repetir a agressão. Em casa, a mãe da menina percebeu não só o ferimento, mas também o comportamento estranho da filha e pediu para ver as imagens das câmeras de segurança da escola. A direção da creche não quis gravar a entrevista. A funcionária Fernanda da Silva Severo, de 20 anos, trabalhava há 2 anos no local e foi demitida. Ela será indiciada pelos crimes de maus tratos e lesão corporal, com pena de até 4 anos de prisão. Eu tive um surto psicológico, errei, não foi a intenção de machucar a criança, jamais faria isso em sã consciência. Serão indiciadas a agressora, da mesma forma, vai ser indiciada a assistente que estava presente ao local e se omitiu.
Agora, outras mães desconfiam da atitude dos filhos. Ele só chora. Ele não quer ficar, daí elas pegam, levam ele para dentro e ele fica chorando. Olha, eu gosto muito de ditados populares, você que me acompanha sabe disso. E tem um deles que diz o seguinte: contra fato não há argumento. As imagens estão aí para mostrar. Se você ficou chocado, chocada, impressionada com o que você assistiu, imagine a mãe dessa criança acompanhando tudo isso. Nós vamos conversar com ela ao vivo. Ela está nos nossos estúdios em Porto Alegre, a Cristina Gomes Pinheiro. Ela acompanhou tudo isso e vai relatar para a gente como tudo aconteceu. Cristina, bom dia para você. Como foi que você descobriu que a sua filha estava sendo maltratada na creche? Bom dia. Foi por comportamentos de não querer mais ir à escola. Ela já tinha uma reclamação com essa professora. Eu achei estranho porque ela ia muito bem à escola, até me dava beijos antes da gente chegar no portão da escola. Ela estava muito bem adaptada e a partir do fato de uma mordida, que ela acusou a professora de ter tocado um sapato nela após a mordida. Eu fiquei de olho ao comportamento dela e ela começou a pedir para não ir, por favor, não me leva. E foi a partir desse comportamento que eu notei que tinha alguma coisa errada lá. Ela chegou a aparecer em casa com marcas, com sinais de agressão física? Além dessa mordida que você falou? Não, a mordida na verdade foi no amigo. Ela mordeu o amigo e a professora tocou um sapato nela. Não, ela não apareceu com nenhum machucado. Agora, você teve acesso facilmente às imagens das câmeras de segurança? A creche forneceu isso para você de uma maneira tranquila ou você precisou batalhar muito, exigir muito por isso? Não, eu tive até a escola, pedi as câmeras de monitoramento, ela disse para mim que ia tentar me mostrar no mesmo dia, porque estava com falta de professores, estaria em sala de aula. E aí eu fui até a Secretaria de Educação para pedir transferência dela da escola. E através da Secretaria de Educação, eles entraram em contato pedindo para que ela me mostrasse as imagens. Você conseguiu falar com ela? No mesmo dia ela... Você conseguiu falar com ela? Você encarou ela frente a frente, tentou algum tipo de explicação ou não? Com a professora, não. Nada. Agora, muitas outras mães estão nos relatando que também estão preocupadas, estão com medo. Você acredita que outras crianças podem ter sido vítimas também dessa violência? Acredito que sim. Acredito que sim. Eu até nesse dia do ocorrido, eu encontrei uma mãe e a mãe me relatou que também suspeitava da escola e que, com o fato, ela iria procurar a escola para pedir explicações também. E agora, o que você pretende fazer daqui para frente? Você vai trocar sua filha de creche? Como ela está neste momento psicologicamente, inclusive para voltar a frequentar uma creche, seja qual for? Ela já foi transferida, a gente está fazendo uma adaptação numa outra escola. Tá bem difícil, ela sonha, ela quer dormir com nós. Desde o momento que eu acordo ela para ir para a escola, ela chora, ela pede por favor, não me leva na escola. Tá bem difícil, assim, para nós. Que conselho você daria, em virtude da experiência que você viveu, para outras mães, para que isso não aconteça com outras crianças aqui no Brasil? Fiquem de olho a todos os sinais. Se tu for largar a criança na escola e elas não deixar tu entrar para largar o teu filho no local onde ele vai passar o dia, suspeita. Suspeita porque eles dizem que é para segurança da escola, mas eu acho que é por segurança delas. Porque tem muitas escolas que permitem a gente entrar e largar o filho na porta da sala onde ele vai passar o dia. E tem outras escolas que já não, como é o caso dessa que aconteceu tudo isso. Tu largava no portão e dali tu não podia passar. Dali ela ia gritando e berrando no colo delas.
muito obrigado pela entrevista, que ela possa se recuperar o mais prontamente possível e não fique nenhum trauma daqui para frente, que ela possa continuar frequentando a creche, a escola e ter uma vida normal. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado. E o que ela disse aqui é a mais absoluta verdade. Nós já tivemos casos de babás, né, e de professoras e de creches, inclusive, mostrando a violência contra as crianças. Nada melhor do que as câmeras de segurança para relatar tudo isso. Por isso eu peço sempre um investimento. Aliás, nas creches deveria ser obrigatório, né, com tanta tecnologia, com tanta modernidade, que os pais pudessem acompanhar de casa com câmeras instaladas, como está sendo a convivência dessas crianças na creche. Ana Hickman, Ticiane Pinheiro, vocês têm filhos muito pequenos. Como é que vocês encaram? Porque não é a primeira vez que nós mostramos casos como esse, hein, Ana? Olha, César, no meu caso, o meu filho tem a mesma idade dessa garotinha, dessa criança que foi agredida. Eu fico vendo essas imagens e, como mãe, de verdade, eu não sei como eu me comportaria. Mas essa mãe foi muito rápida ao perceber o que a filhinha estava passando, impedir essas imagens. O que me intriga só é, além da professora que fez isso, tinha uma assistente junto, e a pessoa que estava assistindo a câmera nesse momento de segurança. Porque ali mostra que é a câmera número 5. Ninguém viu isso antes? Ninguém percebeu nada? Pois é, talvez a pessoa não tenha visto no momento, mas eu também fiquei com essa dúvida, viu? Porque se existe câmera, quem fica monitorando isso, né? E realmente os pais têm que prestar atenção no filho. Por que o filho não está querendo ir para a escola? O que está acontecendo? Porque às vezes a gente acha que o filho está fazendo algum charminho porque quer ficar em casa, mas não, tem que sim prestar atenção. E uma boa notícia. Você se lembra daquele idoso que desapareceu durante um atendimento em um hospital público? Pois muito bem, ele voltou para casa no domingo. O Hoje em Dia mostrou esse caso com absoluta exclusividade para você. Vamos acompanhar. Pedro Roberto do Nascimento, de 65 anos, havia desaparecido após dar entrada no pronto-socorro do Hospital Arthur Saboia, na zona sul de São Paulo, com suspeita de AVC. Após alguns exames, ele saiu do hospital sozinho e descalço. Os familiares só descobriram o sumiço quando foram visitá-lo na última quinta-feira. Foram 4 dias de angústia. Até que no final da tarde de ontem, o aposentado conseguiu chegar à casa da filha na zona norte da capital. Um vídeo registrou o momento do encontro do idoso com a filha e o genro. Pedro Roberto disse à família que dormiu na rua, andou a pé até conseguir chegar em casa. Aliviados, filho e genro gravaram um vídeo de agradecimento a todos que ajudaram a procurar pelo aposentado. Muito obrigada Hoje em Dia, produção. Eu estou muito feliz. Deus abençoe a todos. Nossos familiares, a todos os nossos amigos que correram com a gente desde quinta-feira, estão na rua com a gente correndo. E a gente só queria agradecer a todo mundo. Nada a agradecer. Felizmente tudo terminou bem. Uma pessoa ficou ferida em um acidente de carro envolvendo um jogador de futebol brasileiro que atualmente defende um time no Irã. A polícia investiga se o motorista dirigia embriagado. Carro de luxo ficou completamente destruído. O veículo bateu de frente com este outro carro. Testemunhas contaram que o motorista que dirigia este carro vinha aqui, na Avenida do PP, na Barra da Tijuca. Ele estaria na contramão e em alta velocidade. O motorista era Eduardo Soares Ferreira, jogador de futebol. O brasileiro está de férias no Rio de Janeiro e foi levado para a delegacia para prestar depoimento. Eduardo estaria sem carteira de habilitação e documento do carro. Bombeiros foram chamados e disseram ter encontrado garrafas de bebida alcoólica dentro do veículo. O jogador passou por um exame que pode comprovar se ele ingeriu ou não bebida alcoólica. Kailane Paula, de 25 anos, que estava no banco do carona, foi levada para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O jogador e uma outra mulher que também estava no carro não ficaram feridos. A Avenida do PP precisou ser interditada ao trânsito por cerca de 3 horas. E ainda no Rio de Janeiro, um novo vídeo do estupro coletivo envolvendo o adolescente de 16 anos mostra que a jovem foi abusada e ainda tentou reagir. A polícia agora está à procura do 8º suspeito de participar do crime. O jogador de futebol, que seria namorado da vítima, está em liberdade. As investigações estão concentradas na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, no centro do Rio. No fim de semana, os policiais descobriram que o local onde a menina foi encontrada fica perto do QG do tráfico de drogas e é usado pelos criminosos para programas sexuais.
A adolescente teria sido levada para casa já desacordada. Antes, os investigadores dizem que ela teria mantido relações sexuais com Raí de Souza, preso na semana passada e transferido para um presídio em Bangu na sexta-feira. De acordo com a polícia, o rapaz de 22 anos é o dono do celular usado para fazer as imagens do local do crime. Em depoimento, Raí e Rafael Assis, que fez uma selfie ao lado da jovem desacordada, denunciaram um outro suspeito de participar do crime. Ele é conhecido como Jefinho. A polícia também já confirmou o envolvimento de Moisés Lucena, o canário. Ele aparece nas redes sociais ostentando armas e seria a segurança do traficante Sérgio Luiz da Silva Júnior, o da Russa. Além dele, a justiça já decretou a prisão preventiva de outros 2 suspeitos pelo estupro coletivo, Marcelo Miranda e Michel Brasil da Silva. Eles seriam os responsáveis pela divulgação das imagens nas redes sociais. Na sexta-feira, o jogador Lucas Perdomo Duarte deixou o complexo de Bangu. Para a polícia, não há evidências suficientes da participação dele no estupro e que, por isso, não há motivos para que ele fique na prisão. Quero retornar na vida, jogar no futebol. Olha, na minha modesta opinião, neste caso aí, eu não sou advogado, eu não entendo de leis, né? Mas me parece que nós temos aí 4 infrações, penalidades graves, né? Nós temos o estupro coletivo, nós temos aí o sequestro, porque a menina estava num lugar, foi levada para o outro e permaneceu durante quantas horas na mão das pessoas, não é? Nós temos aí uma formação de quadrilha, porque se formou uma quadrilha para praticar o estupro coletivo, e nós temos também as imagens divulgadas na internet. Portanto, nós temos aí 4 crimes em um só. Não sei, repito, não sou especialista, não entendo de leis, mas na minha modesta opinião nós temos aí 4 infrações gravíssimas. E a partida entre Palmeiras e Flamengo no estádio Mané Garrincha, em Brasília, foi marcada pela violência. Mais de 20 pessoas foram presas. Houve confronto e 2 torcedores do Flamengo ficaram feridos. Um deles está em estado grave. Segundo testemunhas, os palmeirenses jogavam tudo o que encontravam pela frente para evitar a ação dos policiais e da segurança. Um policial teve o nariz quebrado. Os torcedores detidos pela polícia, todos ligados à organizada do Palmeiras, já foram liberados. Problemas envolvendo ministros estão atrapalhando o governo do presidente interino Michel Temer. Indicações, inclusive, podem até ser revistas. A semana do presidente interino começa com ele tendo que repensar seus integrantes de primeiro escalão. Temer se irritou com o recém-nomeado advogado-geral da União. Mesmo sem ter o status de ministro, Fábio Osório exigiu que um avião da FAB levasse ele e outras 3 pessoas a Curitiba. Em nota, a FAB afirmou que o transporte seguiu os procedimentos legais. Temer também vai ter que rever a indicação da ex-deputada federal Fátima Pelais para chefiar a Secretaria de Política para as Mulheres. Fátima é suspeita de ter articulado um convênio entre o Ministério do Turismo e uma ONG fantasma há 5 anos. Esta semana, a ordem aqui no Palácio do Planalto é conseguir novos votos para garantir o impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na primeira votação, foram 55 votos pela admissibilidade do processo. Mas hoje, o posicionamento de alguns senadores ainda está indefinido, o que preocupa a equipe de Temer. Hoje, a defesa da presidente afastada Dilma Rousseff vai apresentar ao presidente do Supremo Tribunal Federal 4 recursos contra decisões tomadas na comissão do impeachment na semana passada. Dentre eles, um que pede que não seja reduzido em 20 dias o prazo de defesa de Dilma. Hoje, 8h30 da noite, tem as emoções da nova temporada de Os 10 Mandamentos. A novela entra na reta final, com momentos marcantes, como a angústia de Miriam sob os terríveis efeitos da lepra. Nessa hora de maior sofrimento, a irmã de Moisés recebe a ajuda de Zípora, justamente a pessoa que ela mais maltratou no acampamento. Hoje em Dia, mais uma vez, acompanhou e mostra para você os bastidores de mais uma cena de muita emoção. Veja. Miriam desobedeceu a Deus e questionou a liderança de Moisés. O castigo veio rápido, em forma de lepra. Eu sou leprosa! Eu sou leprosa! Deus pede que Miriam fique fora do acampamento. Aqui que você vai ficar, Miriam. A irmã de Moisés fica apavorada com a doença. O doente de lepra, ele se torna um pária social, ele se torna um excluído.
Então, e todo o processo é extremamente humilhante. A equipe de maquiagem trabalhou duro para reproduzir uma das chagas que mais assustavam as pessoas na antiguidade. A lepra de Miriam é feita de forma gradual. Aqui a gente trabalha com algodão embaixo para fazer um alto relevo, entendeu? Como se fosse a pele machucada, né? Porque na realidade a lepra ela tem várias fases. Tem a mais fraca, tem a mais forte. Então a gente vai aumentar isso conforme a gente for gravando, conforme as cenas. A gente vai fazer pouco agora, mais tarde a gente vai fazer mais um pouco. E no final ela vai estar bem ruinzinha. Enquanto aguarda a transformação, Larissa Maciel se concentra para as emoções que Miriam vai passar. Hoje a gente tem 11 cenas da sequência, né, que são vários capítulos que a Miriam... São 7 dias, né? Deus manda a lepra para ela por 7 dias e diz que depois desse período ela vai ser curada. Agora eu estou contando com esse trabalho maravilhoso dessa equipe para deixar a Miriam doente. Mesmo sendo irmã de Moisés, Miriam não conseguiu manter a fé e deixou ser tomada pelo ciúme por Zípora. Zípora deve se achar mais importante que nós dois diante de Deus. Eu não gosto de julgar ninguém e achar que a pessoa agiu certo ou errado. Eu sempre gosto de me colocar no lugar do outro. E como atriz eu tenho que me colocar no lugar dela. E eu entendo por que ela agiu dessa forma. Né? Eu entendo que as pessoas não são 100% equilibradas a vida inteira e que as pessoas cometem deslizes. E Deus mandou o castigo justamente para que ela pensasse no caminho que ela estava levando a vida dela, para ela ter a chance de mudar. Miriam já tinha rejeitado a visita de Ur. Sai daqui! Mas Zípora, mesmo maltratada várias vezes pela cunhada, se sentiu no dever de ajudá-la. Não preciso da sua ajuda, vai embora daqui. Deixa isso aí. Só vou colocar perto de você. Zípora é uma mulher de muita fé, sempre foi. Essa foi a criação, né? Jétro passou muito essa lição, né? Que é tudo na vida, ter fé, pedir a Deus e saber que Deus está no comando de tudo e que tudo vai se resolver se você tem fé. Ela ignora o risco de pegar lepra e se mantém na caverna, ao lado de Miriam. Depois da morte da sogra, Zípora se sente no dever de cuidar de Miriam e ela tem zero de medo de pegar lepra, porque ela tem certeza que Deus vai cuidar, não só dela mesma, de Zípora, como da sua cunhada Miriam. Não toque em mim! É aquela mão. Sua mão está sangrando. Zípora apareceu falando, Miriam, acorda, você é uma mulher incrível, todo mundo te ama, você é preciosa para Deus, você é preciosa para toda a sua família. E aí ela vira uma chavinha. Quando as pessoas são um pouco arredias, estão sofrendo, começam, sabe, a ser agressivas, né, com as outras pessoas, na verdade elas estão sofrendo com algum ponto. E Zípora entendeu isso e foi ajudar a cunhada. Uma lição de amor e perdão que marca os momentos decisivos da novela Os 10 Mandamentos. Você não tem medo de pegar lepra? Eu confio a minha vida ao Senhor. E prepare-se, nesta reta final de Os 10 Mandamentos, uma prova de fé vai desafiar o povo hebreu. A terra vai se abrir. Outro momento emocionante e inesquecível dessa novela que conquistou o Brasil e o mundo. Não perca, portanto, os 10 Mandamentos, a nova temporada, às 8h30 da noite. E já que estamos falando em sucesso, um pouquinho mais cedo, às 7h30, tem mais um capítulo especial de A Escrava Mãe. Não perca! Olha, um cantor que está fazendo um tremendo sucesso acabou se envolvendo em uma grande polêmica. Eu estou falando do Biel. Ele fala pela primeira vez nas redes sociais sobre a acusação de assédio feita por uma jornalista. Biel disse na publicação: o lobo mau será sempre o vilão se só escutarem a versão da Chapeuzinho. Veja na reportagem. Biel se pronunciou pela primeira vez nas redes sociais sobre a acusação de assédio. Disse que ficou triste com a repercussão da história.
Queria dizer que estou triste e como estou. Dentre as 3 pessoas mais importantes na minha vida, 2 são mulheres. A acusação partiu de uma repórter. Segundo a denúncia, o assédio aconteceu dentro dos estúdios da gravadora, durante a entrevista para lançar o novo CD do cantor. Você quer um selinho? Biel teria perguntado à jornalista. Em seguida, debochou. Ela não é famosa, mas a gente tenta. O boletim de ocorrência diz ainda que o cantor filmou a repórter e disse ao telefone: dá um desconto que ela é gostosinha. Se te pego, te quebro no meio. Queria que sua entrevista fosse a última do dia. Te levaria para um hotel e te estupraria rapidinho. Na rede social, Biel disse que o clima era de descontração durante a entrevista. Um clima totalmente descontraído. Todo mundo ria. Como adolescente que somos, e em nenhum momento a repórter se sentiu ofendida. MC Biel tem 20 anos. As músicas cantadas pelo funkeiro são sucesso entre crianças e adolescentes e fazem alusão ao sexo. Esta representante do movimento Mulheres em Luta, que atua em 20 estados brasileiros, diz que a denúncia feita pela repórter contra o cantor de funk é importante para combater esse tipo de crime. Aqui no Brasil, a vítima é que tem que provar que sofreu assédio, diferente da legislação de vários outros países em que é o acusado que vai fazer a sua defesa. Pelo menos 5 pessoas presenciaram a cena, que também foi gravada em áudio e vídeo, durante uma entrevista coletiva. O material já está com a Polícia Civil, mas não foi divulgado. Para Biel, toda a história teria sido um mal-entendido. Machista? Nem homem me considero ainda para ser prepotente ao ponto. Sou um menino, menino que brinca, menino sem papas na língua. Tudo não passou de um mal-entendido. O cantor Biel se mudou para o Rio há 9 meses. Ele chegou a morar na Barra da Tijuca, mas se mudou por causa da agitação do bairro. Desde então, passou a viver nesse condomínio no Recreio dos Bandeirantes, um bairro mais tranquilo. Segundo o empresário do cantor, ele não vai se manifestar sobre o suposto assédio. Ainda de acordo com o empresário, Biel não vai retornar para o Rio esta semana. Mexe comigo, adoro o perigo de me provocar. Mexe comigo, mas só de castigo, menina, vai se apaixonar. Hoje em dia está em contato com a assessoria do cantor e vale lembrar que o programa está à disposição do Biel para que ele possa também, colocar aqui a sua versão.